Bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento reflexão da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para minha e para a tua meditação nessa manhã de quarta-feira se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que já havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes de indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo estar curada daquele mal. Aleluia! Glórias a Deus! Glorificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Amados, aqui nós vamos ver a fé que rompe multidões. E o nosso tema hoje é: se eu apenas tocar. E para começar, eu te faço uma pergunta: o que você faria se sua dor durasse anos e ninguém conseguisse resolver? E pior, se além da dor viesse também a rejeição. Essa era a realidade daquela mulher que há 12 anos lutava uma luta silenciosa. A Bíblia aqui vai nos falar que ela sofria 12 anos com uma hemorragia. 12 anos tentando melhorar, 12 anos de dor, de sofrimento, 12 anos procurando uma solução. 12 anos esperando que algo mudasse. Ela ali enfrentou 3 perdas profundas. Primeiro, o corpo estava fraco. Uma hemorragia constante tirava suas forças. Segundo, os recursos acabaram. Ela gastou tudo quanto tinha com médicos. E mesmo assim, não melhorou. E a terceira é a sua dignidade foi ferida. Pela lei da época, ela era considerada impura. E isso significa viver isolada. Viver sozinha, sem abraços, sem a proximidade e sem esperança. Ela não estava apenas doente, ela estava sozinha. E vemos aqui quando a fé nasce no meio do desespero, no versículo 27. E ali um dia ela ouviu falar de Jesus. Talvez alguém testemunhando um milagre, talvez alguém tenha falado de uma cura. Mas naquele momento algo mudou dentro daquela mulher. E ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Versículo 28. Então aqui podemos observar algo profundo. Ela não pediu que Jesus parasse. Ela não pediu atenção. Ela tão somente decidiu ir até ele. E aqui podemos até destacar como o caminho mais difícil.
porque Jesus estava cercado por uma multidão. Mas havia algo ainda mais difícil. Ela não podia estar ali, porque se fosse descoberta, poderia ser rejeitada. Mas mesmo assim, ela decidiu caminhar. E cada passo era uma luta. Talvez alguém tenha a empurrado. Talvez alguém nem percebeu que ela estava ali. Mas dentro dela havia uma certeza. Hoje a minha história pode mudar. Ei, estou passando aqui hoje para te dizer, hoje a tua história pode mudar. Tão somente toque no Mestre. E ali também podemos ver o toque que parou Jesus, no versículo 30. Ela chega perto, se abaixa e toca na orla do manto de Jesus. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz, o fluxo de sangue parou. 12 anos de sofrimento terminaram em segundos. Jesus então para e pergunta, quem me tocou? Aleluia. E os seus discípulos estranharam, porque todos estavam tocando nele. Mas ali Jesus sabia algo. Muitos estavam perto, mas apenas uma pessoa tocou nele com fé. Então, tão somente hoje, toque no Mestre com fé e você ficará curado, curada em nome de Jesus. E ali quando Jesus chama pelo nome, no versículo 34, a mulher ali tremendo se apresenta, talvez esperando uma repreensão, mas o Senhor Jesus faz algo surpreendente. Ele olha para ela e diz, filha, aleluia. Durante 12 anos ela foi chamada de impura. Mas naquele momento, naquele dia, Jesus a chamou de filha. Então podemos tirar uma reflexão profunda dessa passagem bíblica. E talvez aqui, ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração nessa manhã, alguém esteja vivendo algo parecido. Talvez alguém está vivendo anos de luta, anos de silêncio, anos perguntando a Deus até quando. Talvez isso tenha acontecido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, talvez até conosco. Talvez a gente tenha sofrido tanto que a gente está perguntando, Senhor, até quando? Porque, meus amados, aquela mulher também viveu assim. Durante 12 anos ela pensou que ninguém via a sua dor. Ninguém entendia a sua luta. Ninguém podia ajudá-la. Mas havia algo que ela não sabia. Enquanto ela sofria, Jesus já sabia o dia em que iria encontrá-la. Ei, Jesus já sabe o dia que vai te encontrar e curar as tuas dores. E ali, meus amados, nada daquela história daquela mulher passou desapercebida diante do nosso Deus. Cada dia de dor, cada tentativa frustrada, cada rejeição
E no meio de uma multidão, Jesus parou. Não por causa dos ricos, não por causa dos famosos, mas por causa de uma mulher quebrada, que teve coragem de crer. Jesus está parando aqui hoje por causa da sua dor, por causa do seu clamor, por causa do seu sofrimento. Então eu te faço mais uma pergunta nessa manhã. Você vai continuar apenas olhando Jesus passar? Ou você vai ter fé para tocar nele, como aquela mulher assim tocou? Porque às vezes o milagre não está distante, só está esperando um passo de fé. Quando houver dúvida, pergunta a Papai do Céu. A orientação verdadeira sempre vem de Jesus. Então, pela fé, neste momento, creia que Jesus está passando aqui através dessa palavra. Creia que Jesus está usando nesse momento a minha boca para falar contigo. E toque no Mestre pela fé. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai continuar parado ou você vai tomar uma atitude de fé? E você vai tocar pela oração no Mestre pela fé. Creia que a sua oração tocará os céus nessa manhã. Creia que a sua oração tocará na orla de Cristo nessa manhã e você receberá o seu milagre. Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença e pela fé, assim como essa mulher sofria, Pai, há 12 anos, de dúvida, de medo, de ansiedade. Não sei o que essa pessoa que está ouvindo essa oração, essa pregação está passando, Senhor, mas o Senhor assim o sabe. E ela está tomando uma posição nessa manhã e pela fé, ela está tocando na orla da tua veste. E pela fé, ela recebe aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem clamado. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma restauração. Ela está clamando ao Senhor neste momento, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, toca na vida dela, toca nos caminhos dela. Pois ela está tocando pela fé na orla da tua veste. E o Senhor a cura de todo mal. Livra ela, protege ela. Eu coloco a vida dessa pessoa, meu Pai, nas tuas santas e poderosas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E se essa palavra falou contigo, se essa palavra falou ao teu coração, envie para pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Pessoas que estão sofrendo há anos. Pessoas que não vê mais saída, mais solução para o seu problema. Envie essa palavra, curta, comenta, compartilha. Ajude a obra. Ajude a compartilhar. Deus te abençoe. Shalom e shalom. Bom dia.